Estamos aqui de novo para continuar com o assunto que é cimentação do solo. Esse assunto é muito específico, ele não acontece em todos os lugares, então a gente vai dar mais a título de curiosidades, porque realmente existem muitas curiosidades a respeito de cimentação do solo. O que seria, então, cimentação de solo? Cimentação é quando as partículas são cimentadas por alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser argila, pode ser silt, pode ser várias coisas que cimentam o solo. Inclusive pode ser plintita, aquela história do ferro ser reduzido, aquele ferro reduzido, quando ele oxida, ele pode cimentar na forma de plintita, e assim sucessivamente. Existem várias formas de cimentação. Ela refere à consistência quebradiça e dura do material. Então, ela é geralmente por um agente cimentante, pode ser carbonato de cálcio, sílica, óxidos de ferro e ou alumínio, aquilo que a gente estava falando. A diferença de um solo cimentado para um solo adensado ou compactado é que o solo cimentado, quando você deixa aquela estrutura na água por um tempo, ela não se dissolve na água, enquanto que a estrutura mais firme, ela se desmancha na água quando molhado. E a maior parte dos solos, como eu disse, não tem cimentação. Bom, então um exemplo de cimentação são os nódulos e concreções. Vamos ver. Estão vendo isso aqui? Essa chama concreção, ou seja, no meio do solo, aqui em cima está o horizonte A, aqui está o horizonte B, no meio do solo ficaram umas estruturas que são geralmente ferro ali concentrado na forma de petroplintita, pode ser carbonato de cálcio, alguma coisa, ou de magnésio, alguma coisa ali que está cimentado e formando aquelas concreções no meio do solo. Então, eles são corpos cimentados que normalmente são arredondados, ou seja, parecem pedregulhos no meio do solo. E podem ser removidos intactos. Você remove um nódulo daquele, coloca na água, ele não se dissolve. Eles têm origem no próprio solo, é pedogenético, ou seja, ninguém criou aquilo lá, não tem como você criar, ela ocorre ou não ocorre do solo. Tá? Tem que ter cuidado para não confundir com a rocha intemperizada ou decomposição, que também pode sobrar algum nódulo lá de uma estrutura que não foi bem intemperizada. Então, a maior parte do princípio que a maior parte não tem esses nódulos e concreções. Aqui um exemplo de nódulo de carbonato. Olha, eles estão brancos, esbranquiçados no meio do solo, indicando a presença de carbonatos. Como é que a gente faz para saber se é carbonato aquele material branco ou um material originário de horizonte C, por exemplo? A gente coloca HCl ou espreme limão, algum ácido ali naquela estrutura, se ele ferver, indica que é carbonato. Tá? Então, é identificada pela efervescência com ácido clorídrico a 10%. A presença de manganês. Como que se detecta a presença de manganês? Então, quando a gente vai para o campo, que você não conhece o lugar, você leva um pouquinho de ácido e leva um pouquinho de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada também. Você leva um pouquinho disso para você testar se aquele nódulo é de manganês ou de cálcio, né? Aí você testa com esses produtos aqui. Rocha com muito manganês em sua estrutura podem originar esses nódulos de manganês, que a gente descobre porque ele ferve com água oxigenada. Você joga água oxigenada ali no manganês e ele começa a soltar bolhas, isso indicando que aquele nódulo é de manganês. Outro exemplo é a presença de sulfetos. A presença de sulfetos, a gente percebe uns nódulos alaranjados no meio do solo. Olha aqui. Então, geralmente associado a várzeas. E a esses nódulos alaranjados a gente associa com sulfeto. E ela é indicada por essas manchas amarelas ou alaranjadas no exterior dos torrões, ou seja, nos canais das raízes. É o ferro o enxofre que se formou ali, que se concentrou naquela raiz e formou aquele nódulo ali. Quando a gente está no campo, a gente olha aquela coisa alaranjada e chama aquilo de sulfeto.
ou amarela, né? E no laboratório, a gente leva para o laboratório, o pH é menor que 3,5, ou seja, quando forma sulfeto no solo, abaixa muito o pH daquele solo. A gente já vai comentar isso de novo nos solos de várzea, que são os solos com alto teor de sulfeto e que podem chegar a pH muito, muito baixo se removido rapidamente. Então, ele pode ocorrer em manguezais, pântanos e solos originários de rochas sedimentares com sulfeto. Agora, a fluorescência de sais, pessoal. A fluorescência de sais geram solos salinos. Esses solos são muito comuns em regiões mais secas. Isso aqui nada mais é do que uma salina, de onde se tira o sal que a gente come. Então, aqui, deixa-se a água do mar, só como exemplo, vou falar para vocês o que é isso. Deixa a água do mar ali concentrada, ela vai evaporando. A quantidade de chuva para diluir esse sal é pequena, então ela vai evaporando e fica essa camada esbranquiçada. Além desse lado que eu disse que é a formação de sal, eles também podem subir por capilaridade e se concentrar na parte superior aqui, chamamos de eflorescência de sais. Eles eflorescem, vão para a superfície. Tá? Então, são ocorrências de cristalizações de sais observáveis após um período seco, que são constituídas normalmente de cloreto de sódio, sulfato de cálcio, magnésio e sódio. E elas são mais comuns em ambientes áridos e semiáridos. Bom, além dessas funções aqui, nós temos também os solos como sítio arqueológico. O que seria isso? Os solos existe um solo que a gente chama de terra preta de índio. Esse solo era antigamente, é ainda encontrado na região amazônica e também na região do litoral ali. Na região amazônica, eram os índios que se concentravam ali, os povos pré-colombianos, lá de 8 a 12 mil antes de Cristo, e eles iam fazendo um cemitério em determinados locais. Esse cemitério era queimado, ainda não se sabe o processo que ocorria ali, porque parece que queimavam os índios, faziam piras de fogo, e aí queimava e ia concentrando esse material, esses corpos e esses ossos e restos de cerâmica deles em determinado local. Aí, naquele lugar, se forma essa terra preta de índio. A gente chama de horizonte antrópico, porque ele é formado pelo homem, não é isso? E ele é caracterizado pelo grande acúmulo de matéria orgânica e apresenta nutrientes como cálcio, magnésio, zinco, manganês, fósforo e carbono. Ou seja, é praticamente um solo completo, porque ele foi sendo enriquecido ao longo de zilhões de anos aí, enriquecido, 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 e nada foi retirado dele. Então, ele concentra uma fertilidade muito alta, pode até ser usado como se fosse substrato para plantas, para flores, etc. É muito comum se usar. Vamos ver aqui. Observem aqui, ó, isso aqui são camadas de cerâmicas, estão vendo? É muito comum essas cerâmicas ocorrerem no meio, porque a cerâmica não é decomposta, então ela fica aqui no meio. Muito estudada pelos biólogos, que gostam de saber o que ocorreu, como é que os índios viviam nessa época, etc. Aqui nós temos também um material que ficou ali naquele solo, ficou sem ser decomposto, ficou parado ali. Então, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de um solo comum e aqui uma terra preta de índio, ou seja, ela é muito mais escura, o teor de matéria orgânica é muito alto e apresenta, no caso da Amazônia, materiais aqui de cerâmica e no caso das regiões litorâneas, casca de ostra, casca de mariscos, no meio desse material que não foi decomposto. O importante é que são solos que são localizados, por isso que eu disse que essa aula é mais curiosidade. Aqui nós temos o exército chinês de terracota. Mais de 7 mil soldados enterrados no solo foram descobertos, acho que em 1974, olha lá, por um grupo que escavava um poço e encontrou essas 7 mil estátuas em perfeito estado, conservada pelo enterramento a que estavam submetidas, né? Terracota é essa mistura de argila cozida e terra. Então é um tijolo, né? Terracota é um tijolo, mais ou menos.
que aquece, aí ele fica firme, fica duro, né? Bom, pessoal, era isso a título de curiosidade. Nós temos essa aula, então, é título de curiosidade. A gente tem mais por curiosidade mesmo para vocês, tá?